Glória a Deus. Abra comigo a palavra do Senhor lá no livro de Neemias, capítulo 4. Eu quero compartilhar com você uma palavra que o Senhor tem falado ao meu coração nesses dias. Aleluia. E sabe, amados, eu tive pensando, por que o ano das bem-aventuranças? E o Senhor me deu uma resposta tão maravilhosa. Ele disse, porque é o ano que nós vamos fazer a diferença. Aleluia! Porque é o ano que vai ser diferente de todos os outros na nossa vida. Amém? Glória a Deus. E isso significa mudar uma cultura. Diga assim comigo, Deus quer mudar a cultura da minha vida. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Por que, pastora, que você está dizendo isso? É muito simples, amados. Hoje, nós convivemos no meio de uma sociedade que tem a cultura da prestação de serviço. É ou não é verdade? As pessoas prestam um serviço e quanto melhor esse serviço vai sendo executado, ele se torna mais caro, sim ou não? E as pessoas que pagam pelos serviços, cada vez elas se tornam mais exigentes com a satisfação desses serviços, sim ou não? Então nós percebemos que nós estamos vivendo num meio onde a cultura está centrada no benefício, na satisfação e no contentamento do indivíduo. Aí essa pessoa vem para a igreja, começa a experimentar as coisas de Deus e ela começa a imaginar que também é da mesma forma. Por isso nós vemos muitas pessoas querendo barganhar com Deus. Deus, eu vou te dar tanto para que o Senhor me devolva tanto. É por isso que nós vemos tantas pessoas que poderiam estar no seu coração pensando assim: Deus, eu vou fazer essa campanha e eu quero, Senhor, que aquela casa, que aquele carro, que o sonho que eu tenho para mim se realize. Porque as pessoas têm essa cultura na mente delas. Amém? Porém, quando Deus está falando que esse é o ano que nós vamos fazer a diferença, Ele está dizendo, sabe o que, igreja? Que Ele quer implantar em nós a cultura do reino de Deus. Ele quer colocar no meu coração e no seu coração a cultura que rege o reino dos céus. Aleluia! E é por isso que este é o ano das bem-aventuranças. Porque se você olhar em Mateus capítulo 5, Jesus ali está mostrando para os seus discípulos a cultura do reino de Deus. Amém? E a cultura do reino de Deus, sabe qual que é o principal da cultura do reino de Deus? É que não está centrada em mim, mas tudo vai ser feito por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Aleluia! Então não é no indivíduo, é no eu sou, é no grande eu sou, aleluia! Glória a Deus! Se você parar para pensar um pouquinho, é muito interessante. Você sabia que quando Deus vai se definir na palavra dele, ele diz assim: eu sou o que sou, amém? E aí ele vai dizer assim: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Só isso. É como se nós tivéssemos que fazer um currículo de Deus, nós encontraríamos nesse currículo o grande eu sou, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Meu Deus, mas como assim, pastora? Para um Deus tão grandioso, para um Deus tão maravilhoso, como pode algo tão pequeno, algo tão resumido, algo tão sucinto dessa maneira? É porque quando ele diz que ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, ele está dizendo para mim e para você que ele é o Deus
que promete, porque Ele fez uma promessa a Abraão. Ele é o Deus que cumpre essa promessa, porque através de Isaac essa promessa se cumpriu. E Ele é o Deus que sustenta a promessa até o fim, porque Ele gerou uma geração através de Jacó. Então Ele é o Deus que promete, que cumpre e que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Oh, glória a Deus. Então não está centrado em nós. Amém? Glória a Deus. E a cultura do reino de Deus é a cultura do todo. Nós fomos chamados para edificar um reino de reis e sacerdotes. Aleluia. E esta pessoa que nos será apresentada aqui nessa noite, que talvez você não conheça, por nome Neemias, ele era um copeiro do rei. Ele estava lá na cidade de Suzã, servindo a um rei chamado Artaxerxes. E ele estava ali quando ele teve notícias de que o povo dele, que tinha regressado de um cativeiro de 70 anos, que estavam na Babilônia, eles tinham regressado para Jerusalém. E a ordem era que, ao regressar para Jerusalém, eles reerguessem a cidade, e eles reerguessem o templo, e eles novamente pudessem se tornar uma nação. Porém, a palavra de Deus vai dizer no capítulo 1, que quando Neemias ouviu as notícias do povo que estava em Jerusalém, as notícias não foram boas. Ao invés de receber uma notícia de que estava tudo ficando bem, de que estava tudo prosperando, a notícia que ele recebeu foi: está tudo em ruínas. Os muros da cidade estão derribados, as portas estão queimadas, não tem nada, só tem escombros. O povo que está lá está perecendo. E a palavra de Deus vai dizer que o seu coração gemeu por isso. Amém? Que o seu coração foi incomodado. E a palavra de Deus vai dizer, vamos ler lá no capítulo 1, versículo 4, de Neemias. Quando ouvi estas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém? Ou seja, Neemias estava num palácio, ele estava num conforto, apesar de ser um copeiro, ele tinha uma vida aparentemente segura e estável. Ele poderia fazer como muitos de nós. O povo que está lá, que não quer reerguer a cidade, eles que fiquem por lá mesmo. Mas por causa da cultura do reino, que não é a cultura de pensar em mim apenas, ou apenas nos meus próprios deleites, é que ele vai ficar com o coração contrito, e ele vai decidir se levantar em jejum e oração e buscar ao Senhor por aqueles que estão lá em Jerusalém. Amém? O que vai acontecer quando ele chega diante do rei para servir o rei? O rei olha para ele e diz: o que você tem, Neemias? Ele diz: sabe o que é, rei? É que eu ouvi uma notícia que não me agradou muito. Meu coração está entristecido. E ele vai dizer o que está acontecendo lá em Jerusalém. E o rei vai dizer: quantos dias você precisa para resolver essa causa? Do que você precisa? Eu vou te liberar. Vai, resolve. E Neemias então começa uma boa obra de voltar para Jerusalém e ali começar a estabelecer os muros daquela cidade. Amém? Vamos ler então o capítulo 4, a partir do versículo 1, onde a palavra de Deus vai dizer assim: quando Sambalate ouviu que reedificávamos o muro,
ficou furioso, se indignou muito e zombou dos judeus. Disse na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria: que fazem estes fracos judeus? Será que vão reedificar o muro? Irão eles sacrificar? Acabarão a obra num só dia? Conseguirão vivificar as pedras que foram queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, disse: ainda que reedifiquem, vindo uma raposa, derrubará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois somos desprezados. Faze cair a vergonha deles sobre a sua cabeça, e faze com que seja um despojo numa terra de cativeiros. Verso 6. Assim, reedificamos o muro até a metade da sua altura, e em toda a sua extensão, pois o povo se dedicou ao trabalho. Diga glória a Deus. Quantos concordam que reconstruir é mais difícil do que construir? Por que, pastora, você está dizendo isso? Porque quando nós vamos construir, a gente está fazendo algo inédito, algo novo. Nosso coração está cheio de esperança. Nosso coração está cheio de alegria em ver aquele projeto se reerguendo. A gente tem motivação para fazer aquilo, sim ou não? Então, construir, a gente tem um gás. Mas quando o propósito é reconstruir, nós temos que lidar com os escombros que estão naquele lugar. E os escombros, muitas vezes, podem ser as frustrações, as decepções, aquilo que não deu certo, aquilo que deveria ter acontecido, mas não aconteceu. Quando nós lidamos com a reconstrução, nós temos que lidar muitas vezes com uma história que não deu certo. Então já vem um peso, já vem uma carga, já é pesado reconstruir. E ainda, junto com esse peso, nós vemos aqui dois homens chamados Sambalate e Tobias, que colocam ainda sobre esse peso um jugo maior ainda, porque começam a desacreditar do projeto, começam a zombar daqueles que decidem fazer o que Deus deseja que eles façam. Esses homens começam a ridicularizar aquela obra e começam a dizer: o que esses pobres e fracos hebreus estão pensando? Que eles vão reconstruir o muro e a cidade? O outro ainda fala: ainda que eles construam, vai ser algo tão inacabado que qualquer raposa vai vir e vai destruir tudo. Quantas vezes na nossa vida nós ouvimos também coisas muito parecidas com essa? E aí, nós estamos ali na intenção de reedificar algo, de dar mais uma chance, de fazer diferente, de ser algo que você gostaria que fosse, mas aí vem o inimigo e coloca mais peso ainda sobre isso. E aí você pode pensar: meu Deus, e agora? É por isso, amados, que nós vamos precisar das bem-aventuranças. Porque são as bem-aventuranças que nos farão saber lidar com a oposição do inimigo. São as bem-aventuranças que irão firmar o nosso coração naquilo que Deus falou e não naquilo que o inimigo está dizendo. Você sabia que às vezes Satanás, ele presta mais atenção naquilo que Deus fala do que nós? Como assim, pastora?
Quando Deus falou com Adão e Eva lá no Gênesis, falou: frutificai, multiplicai, enchei a terra, dominai a terra, sujeitai a terra, só bênção. E aí ele disse: mas não come a árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva ouviram, mas não ouviram o suficiente para ter o entendimento. O que Satanás chega para eles dizendo? Não foi assim que Deus disse? Que vocês não podem comer da árvore que está no meio do jardim? Deus tinha falado isso? Não. Aí a palavra de Deus vai dizer lá em Mateus, no capítulo 4, no versículo 3. Quando Jesus foi levado pelo Espírito até o deserto, para ali jejuar e orar durante 40 dias. A Bíblia vai dizer então que o tentador se aproximou dele e ele disse o quê? Se és filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pães. Por que o diabo estava falando aquilo, gente? Porque no capítulo 3, no versículo 17, Jesus tinha sido batizado, e a Bíblia vai dizer que uma voz se ouviu do céu dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então naquela hora Satanás ouviu o que Deus disse, e chegou diante de Jesus e disse: mas como assim? Acabou de ouvir que é filho e está nessa situação? Mas como assim? Se você é filho de Deus, as coisas têm que acontecer para você. Faz com que essas pedras se transformem em pães. Mas no caso de Jesus, como ele tinha ouvido, não somente aquela voz, mas ele tinha ouvido o Pai no seu interior. O Espírito tinha confirmado aquelas palavras. Ele vai dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém? Sabe o que significa isso, gente? Quando o inimigo ouvir que a gente se posicionou em algo na nossa vida, quando o inimigo ficar sabendo que a gente está querendo fazer aquilo que é de Deus, quando o inimigo ficar sabendo e ouvir que nós tomamos uma posição diante de Deus, em obedecer a sua palavra, ele naturalmente vai se levantar para se opor a nós. E são as bem-aventuranças que irão fazer a diferença na nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então, amados, nós precisamos fazer como Neemias, que não deu ouvidos a nada daquilo que ele estava ouvindo. E ele disse: vamos construir. E ele ali vai começar a construção. E ali ele vai começar uma grande obra, um grande propósito. E aí a palavra de Deus vai dizer, no versículo 11. Deixa eu só confirmar aqui. É versículo 11. Os nossos inimigos também disseram: antes que saibam ou vejam qualquer coisa, entraremos no meio deles, os mataremos e poremos fim à obra. Interessante isso. Porque o foco do inimigo é destruir a obra de Deus na nossa vida. Mas você já parou para pensar que ele poderia ter embargado a obra? Ele poderia
ter dado um jeito dessa obra não acontecer, dessa obra não continuar. Então ele vai começar uma tentativa de matar aqueles que estão edificando a obra, porque só tem esse jeito de fazer essa obra não acontecer. Por que eu estou dizendo isso, amados? Porque, volta lá no capítulo 2. Olha só, por que eles não poderiam embargar a obra? Por que a tentativa de acabar com a obra seria matando os edificadores dessa obra? No capítulo 2, no versículo 7, diz assim: disse mais ao rei: se for do agrado do rei que eu leve cartas para os governadores do território a oeste do Eufrates, para que me permitam passar até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade, e para a casa que eu houver de ocupar. Graças às graciosas mãos de Deus sobre mim, o rei atendeu aos meus pedidos. Então fui ao governador do território a oeste do Eufrates, e entreguei-lhes as cartas do rei. E o rei também tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Sabe por que o inimigo não pode embargar a obra de Deus na sua vida? Porque você tem cartas, você tem documentos assinados pelo rei, que te autorizam, que te dão legalidade para você passar, para você cruzar a fronteira, para você ter recurso. Tem cartas do rei autorizando um exército de oficiais para lutar e guerrear em teu favor. É por isso que essa obra não pode ser embargada, porque tem documentos oficiais assinados pelo rei que estão à tua disposição. Você só precisa crer nelas. Você só precisa se apossar delas, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 14. Vamos voltar lá no capítulo 4. Versículo 14. Depois de inspecionar a situação, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais. Deus está falando para nós nessa noite: não tema a oposição do inimigo. Não tema. Aleluia. Porque lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai por vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres, vossas casas, ouvindo os nossos inimigos, que estávamos informados. Meu Deus, deixa eu te falar algo. Viver na cultura do reino de Deus, viver pelas bem-aventuranças do Senhor, te fará ter informações privilegiadas. Você vai saber de antemão que o teu inimigo está chegando e você vai se preparar. Você vai saber de antemão que no teu caminho tem armadilha e o Senhor vai te livrar dela. Quem decide viver na cultura do reino das bem-aventuranças tem informações que ninguém mais tem. É isso que está falando aqui. Versículo 15. Ouvindo os nossos inimigos que estávamos informados, e que Deus tinha frustrado os desígnios deles, voltamos todos ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, presta atenção nisso agora. Daquele dia em diante,
Metade dos meus homens trabalhava na obra, enquanto a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. Os chefes apoiavam todo o povo de Judá, que edificava o muro. Os que transportavam o material com uma das mãos realizavam o trabalho, e com a outra segurava uma arma. E os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. Aleluia. Sabe por que tem muita gente que, apesar de ter as melhores estratégias, sabe por que tem muita gente que, apesar de ter um melhor planejamento, não consegue ter vitória? Porque ele acha que o que vai garantir a sua vitória é ele estar bem organizado, é ele estar bem assessorado, é ele estar bem focado naquilo que ele deseja fazer, naquilo que ele quer reedificar. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: você vai trabalhar nisso, você vai mover com as tuas mãos, porém na outra tem que ter uma espada, porém na outra você tem que empunhar uma arma, porque o inimigo vem, mas se você estiver preparado, ele já caiu por terra. Aleluia, glória a Deus. Eu creio, meu irmão e minha irmã, eu creio. Então para de ficar achando que é só porque você vai fazer tudo certinho, vai dar certo as coisas, porque não é assim. Você vai precisar estar edificando o muro da tua vida, da tua casa, da tua família, do teu ministério com uma mão, e com a outra está empunhado uma arma. Amém? Glória a Deus. Então a melhor estratégia para você que quer vencer é você juntar a tua família e falar assim: ó, nós temos um objetivo, nós temos um propósito, nós temos um foco e uma visão, e nós não vamos cada um trabalhar para o seu próprio contentamento e satisfação, não. Vamos juntar todo mundo num só propósito. Vamos orar junto, vamos jejuar junto, vamos vencer a guerra juntos. Porque se cada um ficar querendo trabalhar com a sua própria mão, você pode até alcançar, mas quando você chegar no final, vai ter feridas desnecessárias, vai ter cansaço desnecessário, vão ter lutas que você não precisava ter trilhado. Então o Senhor está nos colocando aqui nessa noite para nos dizer: trabalha com uma mão, mas com a outra empunha a espada. E essa espada, ela não é natural, ela é espiritual. Vamos abrir lá em 2 Coríntios, capítulo 10. Não é isso que a palavra de Deus diz? Quem achou, diga amém. Quem achou, diga aleluia. 2 Coríntios, capítulo 10. E a palavra de Deus vai dizer assim, versículo 3. Pois embora andando na carne, não militamos segundo a carne. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Aleluia! A sua arma não é carnal, mas elas são poderosas em Deus. Aleluia! Glória a Deus. E para a gente encerrar, abre comigo lá em Lucas, no capítulo 14.
Mais uma vez, a palavra de Deus está associando a edificação de algo com uma guerra. Lucas, capítulo 14. Glória a Deus. Versículo 28, a partir do verso 28, diz assim: se algum de vós está querendo construir uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver colocado os alicerces, e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 pode enfrentar ao que vem contra ele com 20.000? Se puder enfrentá-lo, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e propõe-lhe acordo de paz. Amém? Olha só o que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Ele está falando: olha, você quer edificar algo na sua vida? Planeja. É bom planejar. Amém? Mas não é só o planejamento que vai te garantir algo. Porque tem os inimigos. E os inimigos são algo inesperado. A oposição acontece do lado de onde nós menos esperamos. Então é por isso que não dá para nós nos apoiarmos somente no nosso planejamento. Porque pode acontecer de, ao começar uma obra, nós não termos condições de terminá-la. E aí a palavra de Deus está dizendo que obra pela metade, obra inacabada, envergonha o nome de Deus. Sabe o que significa isso, meu irmão e minha irmã? Eu já vou encerrar aqui. O dia que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Deus começou uma obra no seu coração. E Ele já lançou os alicerces. Mas os tijolinhos precisam ser colocados. E quem os coloca somos eu e você. Amém? E você precisa entender de uma vez por todas que você vai trabalhar colocando esses tijolinhos. Mas quando o inimigo ouvir dizer que você está pensando em edificar o Senhor, ele vai se levantar em oposição. E você precisa, com a outra mão, estar com uma espada embanhada. E essa espada chama-se as bem-aventuranças do Senhor para as nossas vidas. Amém? Glória a Jesus. Debaixo dessa palavra, eu quero convidar você a se colocar de pé. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos ouvir uma canção. Nós vamos ouvir um louvor. E eu gostaria que você permitisse ao Espírito de Deus que continuasse a promover no seu coração aquilo que Ele deseja. Amém? Oh, Jesus, enche as nossas vidas com Teu Espírito. Enche o nosso coração com Teu Espírito. Enche o nosso coração, Senhor. Oh, Jesus. Se você souber, você pode cantar, amém? Esteja minha vida como Neemias. Os meus muros eu vou reconstruir. Eu não vou deixar no chão aquilo que Deus quer levantado. Por certo surgirão
Sambalat e Tobias, para zombar de mim, dizendo que é o fim. Mas Deus me deu uma visão, e Ele colocou em minhas mãos uma grande obra. Eu não vou parar, eu não posso parar. Glória a Deus, aleluia. Sejam os muros da minha família, sejam os muros do meu ministério totalmente restaurados, edificados por Deus como os muros de Jerusalém. Sejam os muros da minha família, sejam os muros do meu ministério totalmente restaurados, edificados por Deus como os muros de Jerusalém. Você crê nisso? Amém? Tudo aquilo que está em ruínas na sua vida vai ser erguido nesse ano, vai ser erguido em nome de Jesus. Levante as suas mãos e comece a declarar: tudo aquilo que está em ruínas na minha vida, em nome de Jesus, vai se reerguer, vai se levantar para a glória do meu Deus. Em nome de Jesus, não vou ficar nos escombros. O meu Deus tem vitória para mim. O meu Deus tem vitória para minha vida, para minha casa, para minha família. Eu vou me reerguer. Eu vou me reerguer. Os muros da minha vida vão se levantar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Receba a unção poderosa do Espírito que te capacita para você vencer a oposição, para você vencer o desânimo, para você vencer os opositores dessa obra. Edificados por Deus como os muros de Jerusalém. Sejam os muros, sejam os muros da minha família, sejam os muros do meu ministério totalmente restaurados, edificados por Deus como os muros de Jerusalém. Quem recebe, diga amém. Quem recebe, diga aleluia. Então dê uma salva de palmas bem forte. Oh, glória!